Caros seres minerais, vegetais, animais, inclusive humanos, alienígenas, e entidades energéticas, né? Que provavelmente é o que nós temos pelo universo afora. Ah, isso, meu nome é Ferruccio Billig, isso é para abrir a nossa apresentação aqui, que é importante que a gente diga que nós estamos abertos a todas as audiências, sejam elas humanas ou outros tipos, certo? Por que eu digo minerais, vegetais, animais, alienígenas, e assim por diante, que possam estar interessados? Porque eu vou fazer uma apresentação um outro dia, não, hoje mesmo, mas vou fazer uma apresentação sobre propósito do universo, como maximizar a consciência. E nisso aí eu vou explicar uma coisa interessante, que todos os seres vivos parece que têm algum tipo de consciência. Não só os humanos, não só os energéticos, né? Provavelmente o que entrou em contato com a Voyager lá no espaço intergaláctico, é uma entidade, um ser energético, né? Não é biológico. E provavelmente é nessa direção que todos nós vamos, né? Porque nós vamos viver a nossa vida, como diria, terrena, mas existe uma parte de nós que provavelmente vai se manter para todo sempre, que é a consciência. Consciência é uma energia, né? E a energia não dá para desver. Então ela vai ficar perambulando por aí, se agregando a uma energia mais ampla, tá certo? Uma consciência mais ampla. Sim, mas eu não vou falar sobre esse assunto. Mas daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Então vamos falar aqui brevemente sobre a Faculdade de Engenharia Industrial. O que eu vou falar aqui nesse momento foi algumas informações que eu relembrei vendo um e-mail do Johannes Wilhelm Luiten, meu colega de FEI, e que eu sabia dessas informações, mas eu tinha mais ou menos esquecido. Ou seja, como foi que a Faculdade de Engenharia Industrial foi criada e como ela acabou indo, o campus dela acabou indo para São Bernardo do Campo, tá certo? Ela foi para São Bernardo do Campo. Primeiro, o idealizador da Faculdade de Engenharia Industrial foi um padre jesuíta. O nome dele era Roberto Saboia de Medeiros,
Foi ele que concebeu a, a faculdade para ser criado cabeças e cérebros voltados para empresas e seu aprimoramento. E, além disso, ela originalmente foi instalada na Rua São Joaquim, tá certo? Aí depois ela foi para lá no bairro da Liberdade. Aí ela foi para São Bernardo, porque o prefeito da cidade, Lauro Gomes, ele doou terrenos para que ela se instalasse ali, tá certo? Então, essa foi a razão de que ela saiu da Rua São Joaquim e foi para São Bernardo do Campo. Lá em São Bernardo do Campo, a faculdade também usou as instalações da ET, Escola Técnica e Industrial, e aqui eu estou vendo a informação do Luiz. Ele disse que o primeiro diretor da FEI foi o engenheiro Francisco Gaiotto. Ele disse que era um homem sério e tranquilo, que traçou os rumos iniciais da escola desde o ano de 1946, com a primeira turma de 26 alunos, que era de engenharia química. O padre Roberto Saboia de Medeiros, ele viveu de 1905 a 1955 e era um jesuíta irrequieto, um dínamo em atividade permanente. E ele faleceu no dia 31 de julho de 55, dia de Santo Inácio de Loyola, espanhol, fundador da Companhia de Jesus, que é o jesuíta. As instalações da Rua São Joaquim eram insuficientes e o prefeito Lauro Gomes fez uma doação do terreno de sua propriedade, situado no Aras Artuélia, do bairro Alvarenga. Então, também quem participou nesse processo de doação desse terreno foi a secretária do Lauro Gomes, Rita Ângela Zincalha, aqui o e-mail do Lutem também me informa que a mulher do Lauro Gomes era a dona Nenê Lavínia Ruth Ramos Gomes, e por isso que na faculdade consta alguns pavilhões com esses nomes, né, como beneméritos. Tá certo? Então, essas são as informações que eu tenho sobre o início da Faculdade de Engenharia Industrial lá em São Bernardo do Campo. Num vídeo anterior sobre a Faculdade de Engenharia Industrial, um dos que visualizaram o vídeo me pediu para falar sobre os colegas da
faculdade de engenharia industrial. O que aconteceu com eles, né? Provavelmente não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque desde o momento em que eu me formei, né? Passei lá 5 anos, de 65 a 69. Depois disso, eu fiquei fora do país muitos anos, tá certo? Então, em 69, me formei. Aí eu consegui esse... Não era emprego, era bolsa de pesquisa, né, que a gente tinha no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por que eu fui lá fazer pesquisa no INPE? Porque eles pagavam melhor do que se fosse trabalhar como engenheiro. O salário naquela época para engenheiro era o melhor salário era 1.600, não sei, cruzeiro, sei lá o que era. E lá no INPE eu já ia começar ganhando 1.800. Das opções era a melhor que eu tinha de ganhar dinheiro. E, além disso, metade do tempo era para estudar, fazer o mestrado, e o resto do tempo era para fazer pesquisa, tá certo? Então, por isso que eu fui para o INPE, tá certo? Aí fiquei lá até meados de... Comecei no INPE em janeiro, né, de 1970, e fiquei lá até final de agosto de 71. Porque aí o INPE me mandou, quer dizer, me ofereceu uma bolsa para fazer doutorado na Universidade da Pensilvânia, tá certo? De fato, a bolsa era do CNPq, né? Porque o INPE era subordinado ao CNPq, que estava na presidência da República. E então, por isso que aí eu fiquei lá quase 8 anos nos Estados Unidos, fazendo doutorado e também fazendo traineeship, ou seja, dando aula na University of Southern California, no mestrado de Systems Management. E daí que eu voltei para o Brasil. Aí dirá você, mas por que você voltou para o Brasil? Porque eu recebi uma fellowship da NASA. NASA é National Aeronautic Space Administration, é um convênio entre a NASA e a NSF. A NSF é National Science Foundation. Então, era um convênio que eles financiavam, um fellowship que eles financiavam, que eles davam, mas era só para quem fizesse pesquisa a nível de doutoral em uma das 10 melhores universidades, tá certo? E como a Universidade da Pensilvânia era uma das 10 melhores universidades, eu acabei recebendo essa fellowship. Ela pagava a escola e ainda me dava um dinheiro para comprar livros. Mas, por causa disso, eu tive que trocar meu visto de estudante para J1, se não me engano. Então, depois de terminado o programa de fellowship, eu teria que voltar, quer dizer, sair dos Estados Unidos. Não necessariamente voltar para o Brasil, mas sair dos Estados Unidos. Porque senão seria como se eles estivessem roubando
cérebros do Brasil, né? E era um convênio que era para agradar, inclusive, até o Brasil, né? Então, por isso que eu tive que voltar, né? Se bem que não precisava voltar, não, porque eu trabalhava para a Universal South California e ficava dando cursos da, de mestrado em Systems Management em vários locais, em instalações militares espalhadas pelos Estados Unidos, mas também poderia combinar de ir ou para Okinawa ou para as Filipinas, porque tinha programas lá também, ou então para a Alemanha, em Mannheim e outros lugares que podia ficar lá, tá certo? Mas, como eu tinha mais ou menos um compromisso moral de voltar para o Brasil, depois do doutorado, eu voltei para o Brasil, tá certo? Mas também voltei para o Brasil para ganhar mais, né? É claro. Naquele momento que eu trabalhava na USC, University of Southern California, o programa passava de 2 em 2 meses indo para instalações militares diferentes. A primeira que eu fui foi para Loring Air Force Base, que ficava lá no Maine. Então, em cada um desses lugares, a universidade já tinha uma casa ou um apartamento mobiliado com tudo dentro. E você só tem que entrar lá e viver lá. E ela pagava também a viagem de um lugar para outro. Aí depois que eu saí de Loring Air Force Base, eu fui para Havelock, North Carolina, morar lá e dava aula segunda e quarta em Cherry Naval Air Station, e na terça e quinta dava aula em Camp Lejeune, que era de os Marines. Depois eu fui para Fort Knox, dar aula em Fort Knox. Depois de Fort Knox eu fui para Tyndall Air Force Base, na Flórida. Então dava aula 2 dias por semana em Tyndall Air Force Base e 2 dias por semana dava aula em Fort Rucker, no Alabama. Aí depois disso eu fui para Pease Air Force Base, em Shreveport, Louisiana. E depois disso eu fui para... Não. Em Shreveport, o nome da base era Barksdale Air Force Base. Inclusive, lá um dos meus alunos era o maior herói que tinha nos Estados Unidos, né? O nome dele era Charles Yeager, camarada que rompeu primeiro que rompeu a barreira do som. Então, eu orientei a dissertação de mestrado dele. Do Charles Yeager, lá em Barksdale Air Force Base. E depois eu fui para Pease Air Force Base, Pease Air Force Base, em New Hampshire. Aí depois eu voltei para o Brasil, certo? Mas, então, complementando essa história da FEI, eu fiquei quase 8 anos fora nos Estados Unidos. Aí depois, um pós-doutorado que eu fiz, fiquei 2 anos em Manchester, na Universidade de Manchester, na Inglaterra.
Aí depois, outra vez que eu fui fazer um outro pós-doutorado, fiquei na Universidade de Kent, em Canterbury, também na Inglaterra. Aí depois também fui trabalhar como professor catedrático da Universidade de Aveiro. Então, eu fiquei fora bastante tempo do Brasil. Por isso, eu não pude manter contato com todos os colegas, tá certo? Então, eu sugiro que os colegas, que a gente possa fazer um dia uma live, ou seja, a gente se reunir por videoconferência, né? E trocar figurinha, ou seja, conversar o que cada um fez, onde que está, quem fez, ou está vivo, ou está morto, ou o que aconteceu, tá certo? Então, contar sobre os colegas, eu não vou ter muito o que contar, não, porque eu estava fora há muito tempo, tá certo? Mas estou cada vez mais me familiarizando. Uma pena que, acho que foi o ano passado, que aquela última reunião que era para ter e não teve, né? Seria interessante a gente se encontrar, pelo menos antes de completar 80 anos. A reunião dos octogenários. Eu, eu acho que daqui a pouco a gente vai poder fazer reunião presencial, vai ter que ser virtual, assim, por videoconferência. Juntar toda essa velharia. Ai, ai. Ai, ai. Ainda bem eu não sou tão velho assim. Eu acho que eu era um dos mais novos na turma. Só tinha um que era um pouquinho, alguns meses mais novo do que eu na turma, na nossa turma. Então eu levo uma certa vantagem. Ai, ai. Então, a FEI foi muito interessante. Foi trabalhoso, deu muito trabalho, mas agradeço muito aos vários colegas da FEI, principalmente aqueles que me ajudaram muito, que eu assisti muito poucas aulas, porque eu fazia a FEI, ao mesmo tempo que eu fazia física na USP e que dava aula, fazia estágio, tanto assim que no quinto ano, só de aula, eu dava 44 horas de aulas, fazendo, fazendo o quinto ano de engenharia, ainda assim eu conseguia dar 44 horas de aula, 30 de noite e 14 de tarde. Ai, ai. E então, foi uma situação muito interessante. Eu me lembro bem do Yuri Alexandro, era um excelente colega. Ele que assinava todas a lista de presença para mim, porque eu nunca estava lá. Então, até quando eu estava lá, era ele que assinava, para não ser diferente, porque ele simplesmente escrevia o monograma, né? As iniciais do nome. Agradeço muito a ele por tudo que ele fez. Agradeço muito ao Banvá, que me emprestou muito alguns das anotações dele, que ele fazia, e das aulas que eu nunca assisti. E agradeço muito ao Luiten por ter me ajudado a ser um pouco mais, como diria, desinibido de pedir carona, né? Porque eu era muito, muito tímido, sempre fui muito tímido. Aí comecei lá, seguindo o Luiten, pedindo carona. Aí me ajudou a ser um pouco mais desinibido. Aí depois, quando eu comecei a dar aula,
Então aí melhorou tremendamente, tá certo? Bem, por enquanto é só que eu tenho para falar e daqui a pouco eu faço um vídeo sobre consciência, o propósito do universo, tá certo? Mas, por favor, bota o seu like, se eu gostei ou não gostei, ah, dê os seus comentários, suas críticas. Todas as suas críticas e comentários são muito úteis para mim, para me ajudar a encaminhar as apresentações que eu fizer. Inclusive essa que disse que eu devia falar sobre os colegas. Sim, eu vou achar um jeito de falar sobre os colegas e nós vamos montar uma live convocando todos os colegas vivos e até os mortos a participar dessa live, tá certo? E também, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal e para receber as informações sobre novos vídeos. E agradeço muitíssimo, é um prazer compartilhar com vocês esses momentos, tá certo? E também compartilhe isso com todos que vocês quiserem. Muito agradecido.